Amém, amado? Pode sentar-se, por favor. Aleluia. Vou pregar. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Livro do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Diz o seguinte: João 20, 11 a 18. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Aleluias, aleluias. Grande é o teu nome, grande é o teu nome. Versículo 16, e ele falou: disse-lhe Maria, disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Amém? Sabe, queridos, Maria vivia numa cidade chamada Magdala. Era um importante centro agrícola pesqueiro da época, chamado El Meshdel, em Genezaré, que é o mar da Galileia. E esta mulher foi aquela que Jesus expulsou 7 demônios, ou 7 castas de demônios, 7 principados, conforme Marcos capítulo 16, versículo 9. E esta mulher tornou-se uma mulher devotada, seguidora de Cristo Jesus e fidelíssima ao ministério. Uma mulher fidelíssima e inabalável ao ministério de Jesus Cristo. E ela foi contada entre o pequeno grupo de mulheres que servia Jesus, servia os seus discípulos. A história, inclusive, diz que Maria Madalena era uma mulher rica. Ela era uma mulher que tinha muito posses. Isso já era uma situação familiar. Ela, na verdade, já servia. Magdala, na verdade, era a cidade que descendia dos seus parentes, seus avós, bisavós. E ela tinha esse nome, Maria Madalena, justamente pela cidade, pela importância que ela tinha. E quando ela recebeu uma libertação de 7 castas de demônio, ou 7 legiões que a possuía, ela deixou tudo para servir Jesus. Com certeza seus negócios deveriam ser gerenciados por alguém. Com certeza alguma direção havia sido dada. Mas ela pegou tudo aquilo que lhe pertencia e servia no ministério de Jesus. Agora, nós vemos esta mulher aqui numa busca numa busca pessoal tremenda, real, a respeito de Jesus. Aquele homem que na verdade havia libertado-a. Aquele homem que havia imposto as suas mãos e libertado aquela mulher da casta de demônios que perseguia. Agora estava morto. Você vê no capítulo 20, versículo 2, quando
A palavra fala que ainda de madrugada, isso deveria ser por volta das 3 horas da manhã. No versículo 1 ele fala: Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra ela estava revolvida. Então ela correu e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, João. E ela disseram: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Ela já tinha ido lá ver. Ela já estava numa busca desesperadora aonde é que estava Jesus. Ela queria saber a respeito de Jesus. Versículo 13, você vê ela ainda lá de pé, sentado, e ela olha, né? Ela olha para onde Jesus fora posto, e ela vê que não existia nada mais, não existia mais ninguém, mas existia um anjo lá à cabeceira e outro aos pés. Ela se abaixa, começa a olhar, e eles perguntaram a ela: mulher, por que choras? É uma pergunta, e uma pergunta que muitas vezes não cala dentro de nós: por que nós choramos? E os anjos fizeram esta pergunta a Maria Madalena: por que choras? Por que choras? Ela estava tão absorvida, essa mulher estava tão absorvida em sua tristeza, na sua paixão que ela tinha por Jesus, o homem Jesus, sabe, que ela não ficou sobressaltada com uma manifestação sobrenatural. Ela era uma mulher que conhecia o poder de Deus, ela sabia da glória de Deus, ela tinha ouvido muito a respeito de Jesus, do próprio Jesus. Ela caminhava com Jesus, ela servia Jesus, ela fora um dos milagres no ministério de Jesus, e ela havia presenciado muitos milagres que Jesus havia feito. Mas agora está naquele momento de solidão, naquele momento de tristeza, e dizendo: aquele homem morreu. Ela havia visto, ela estava aos pés da cruz com Maria, mãe de Jesus, ela estava com outras mulheres ali servindo. Ela sofreu pela perda do homem. Ainda sem ter conhecimento claro do propósito de Deus, ela estava ali, sabe, tentando obter algo que na verdade pudesse preencher o vazio da sua alma. Ela estava com seus olhos tão presos e numa vocação tão poderosa de cuidar do corpo do homem que estava morto, que ela não percebera a respeito das palavras que ele havia dito, que ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Ela não se apegou à visão celestial que ela vira dos anjos que estavam ali e na verdade tinham dado a ela uma pergunta. Ela questiona o homem Jesus mesmo. Veja bem, pergunta ela: mulher, por que choras? Ela tão absorvida na sua preocupação que ela não se apercebeu. Não se apercebeu. Sabe, houve uma visitação celestial, houve uma palavra real, ela teve um encontro verdadeiro ali com Jesus, mas nada abria os seus olhos, porque tudo o que ela estava pronta para fazer era o quê? Era cuidar do corpo de um homem que estava morto. E a mensagem que havia para aquela mulher naquele lugar, a mensagem que os anjos queriam anunciar à vida daquela mulher e dos demais, era que ele ressuscitou, que ele estava ressuscitado dentre os mortos, que o propósito de Deus, na verdade, tinha se cumprido. A verdade de Jesus, a verdade do Pai tinha se cumprido. Aquele homem não estava mais ali como morto. E a pergunta dos anjos, a pergunta do próprio Jesus para ela é: por que choras? Por que choras? Uma pergunta que talvez nós possamos ter para dentro de cada um de nós. Por que paramos muitas vezes aos lugares aonde há morte e olhamos para aquele lugar e nós só desejamos chorar?
Porque nos envolvemos com tristezas, nos envolvemos com as perdas, nos envolvemos com as angústias. E o homem, o ser humano, tem uma tendência muito grande de olhar para onde existe morte, parar os seus olhos ali, fixar os seus olhos ali e se lamentar, e chorar, e questionar. Porque muitas vezes choramos por problemas que são passageiros, mas eles são reais naquele momento. Então nós paramos por chorar. Nós choramos por perdas quaisquer, seja ela qual for a perda que você possa estar tendo, que você teve, ou que você poderá ter amanhã, mas você está sempre pronto para chorar. Às vezes nós começamos a imaginar naquilo que nós poderemos perder amanhã, e já choramos hoje. Por quê? Porque perdas, na verdade, são situações que causam em nós desconfortos. As perdas normalmente nos roubam. As perdas normalmente, nos deixa meio que involúveis. Nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos olhar, nós não somos plenos. Por quê? Porque nós perdemos. Existem muitas mortes pelas quais nós vivemos nos dias de hoje. Às vezes a morte está no teu sentimento, às vezes a morte está na tua emoção, às vezes a morte está no teu envolvimento com pessoas. Você não consegue se relacionar, você não consegue falar com uma pessoa, você não consegue ser fiel a uma pessoa, você não consegue ter um amigo ou uma amiga. O diabo semeou morte. Às vezes a morte está dentro de casa. Nós não conseguimos ter uma harmonia com a nossa esposa, com o nosso esposo. Nós não conseguimos, como casal, às vezes ter harmonia com os nossos filhos. Os filhos às vezes não conseguem ter harmonia com os seus pais. Morte. Às vezes isso está dentro da igreja. Às vezes, queridos, nós estamos dentro da igreja e nós olhamos para a igreja. Sabe o que eu olho para a igreja? Sabe como nós vemos a igreja? Nós precisamos entender que a igreja não é uma coisa qualquer. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, nós aqui nesta noite fazemos parte da grande noiva de Jesus Cristo. Nós fazemos parte da grande noiva de Jesus Cristo. Você não é uma pessoa qualquer, você é parte da noiva de Jesus Cristo, pela qual um dia Ele virá para nos resgatar e nos levar para o seu seio e nos levar para o seu reinado. Às vezes o inimigo rouba a alegria que você tem de estar no meio da noiva de Cristo. Às vezes o inimigo te rouba pela alegria de viver uma comunhão com os irmãos. Às vezes nós não sabemos nos portar com o jovem, com o adolescente, com o irmão mais velho. Às vezes tem pessoas que não sabem se portar nem com o pastor, com a pastora, tem medo. Meu querido, nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Deus nos instituiu como família. Deus nos instituiu como família. Nós estamos aqui em idades diferenciadas. Mas nós temos família aqui. Nós temos aqui jovem, o filho do pastor Moisés, um outro jovem, o filho da irmã que está aí atrás do pastor Vitor, o Adriel, jovens que estão ali. Sabe, nós temos aqui pessoas com idade diferenciada. E nós precisamos entender que como família, nós jamais deveremos nos desaperceber um do outro. Nós temos uma importância um para o outro, como temos esta importância mesma para Deus. Deus se importa com cada um de nós aqui nessa noite. E muitas vezes Satanás quer destruir as nossas vidas dentro de um reduto como este. No corpo, sabe, você olha para uma noiva. Nós fazemos muitos casamentos, eu e minha esposa, fazemos juntos. Já fizemos mais de 100 casamentos. Sábado que vem, inclusive, temos um outro num clube para fazer. E jamais você vai ver uma noiva entrando alegre se o vestido dela deu problema. Não é verdade? Mulheres que já casaram aqui, e vocês que querem casar, que vão casar em nome de Jesus, Deus vai abençoar a vida de vocês. Tem algumas que já sonham com o vestido branco, com aquela coisa linda. Você já imaginou você entrar e de repente você entrou na igreja, caiu alguma coisa que manchou aquele vestido? É morte para uma noiva, não é? Não é?
E às vezes é isso que o diabo está tentando fazer no nosso meio, semear a morte. Nós precisamos entender que precisamos estar disponíveis pelo Espírito Santo a sermos bênção neste lugar, a refletirmos como um espelho a glória dele, a entender que independente da idade, principalmente aos líderes, independente da idade, as emoções, nós precisamos ter o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, para entender a vida de uma criança, a vida de um adolescente, a vida de um jovem, a vida de um solteiro talvez adulto, de um mais velho. Nós precisamos caminhar em unidade. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que um ao outro. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Amém, meu querido? Às vezes você não sabe falar a mesma linguagem de um adolescente, você aprende. Às vezes você não sabe entender um jovem, você aprende. Compreende? Você aprende. Às vezes você não sabe entender uma pessoa com um pouco mais de idade, que gosta às vezes de falar, você aprende. Por quê? Porque nós somos parte da mesma família. E o nosso vestido aqui, ele não está manchado de cor alguma. Ele está santo e irrepreensível para o Senhor. Nós precisamos ser âncora um para o outro. Nós precisamos entender que Deus nos deu 2 ombros, e às vezes nós precisamos acolher uma cabeça, sabe, e com os seus olhos cheios de lágrima, sabe, para poder ouvir o coração de uma pessoa, de um jovem, de um adolescente, de um adulto, de um casal, seja lá o que for. Mas nós estamos aqui para podermos viver a vida que Deus tem para cada um de nós. Compreende? Vai ter culto de jovens que às vezes a gente sai mais. Ontem eu estava num culto de jovem que eu saí um pouquinho porque o som estava abençoado. Estava num culto de adolescente à tarde. A gente vai aprendendo uns palavreados com os adolescentes, tudo na bênção, tudo tranquilo. De short, de camiseta, estava no meio deles lá. Fui orar com eles lá. Aí no culto do jovem, pastor, aí tem uma hora que eu tive que sair com o meu ouvido, já estava assim meio que mais escuro a igreja. Daqui a pouco eu vou falar para o Vitor fazer umas luzes aqui mais escuras para pôr um culto de jovens aqui. E nós vamos partilhar, sabe por quê? Porque faz parte da bênção, faz parte da família. Nós não podemos deixar que o inimigo roube o nosso relacionamento com ele e com a nossa família. Nós não podemos ficar presos nos lugares aonde nós vimos morte semeada para simplesmente chorar. Chega. Tem hora que você precisa parar de chorar. Gosta às vezes de aconselhamento. Eu lembro de uma pessoa que ela falou com uma senhora uma vez, estava lá chorando, e falou: chega, você está proibida de chorar a partir de hoje. A mulher olhou para ela assim meio que assustada. Para de chorar, para de se lamentar. É hora de levantar a tua cabeça. É hora de, na verdade, você ter uma atuação diferenciada. Por quê? Porque é normal. Nós gostamos às vezes de nos lamentar. O espírito de autocomplacência, de automisericórdia, de autopiedade. Nós precisamos entender, há uma vida de Deus para nós. Maria estava diante de um túmulo chorando, porque ela havia perdido alguém muito especial. Ela havia perdido o seu Senhor, aquele homem que na verdade havia libertado a vida dela dos demônios. Houve uma manifestação sobrenatural, mas a sua vida estava presa ainda nos seus sentimentos decaídos. Quantas vezes a nossa vida está presa em sentimentos decaídos? E Deus quer que nós, na verdade, tenhamos uma posição diferenciada. 3 coisas eu quero que nós observemos aqui para terminarmos. Primeiro, Maria procurou por um Cristo morto que ela não pôde encontrar. Maria procurava por um Cristo morto que ela não pôde encontrar. Amém? Muitos têm caído neste mesmo equívoco, com perdas irreparáveis em seus pensamentos. Às vezes vocês assumem aquela posição ao pé do Calvário,
com emoções muito verdadeiras em seus corações. Porém, não existe resultado. Por quê? Porque ele não está morto. Ele não está morto. Às vezes nós estamos aprisionados ao pé da cruz, chorando, porque um dia o nosso Senhor e Salvador morreu. E você não está ali porque você quer, você está ali porque você foi levado, porque os teus sentimentos, as tuas emoções conduziram você ali, e você ainda está chorando aos pés da cruz. E muitas vezes o inimigo parece que te encurrala, ele te empurra ali, e você continua chorando. Passa-se algum tempo, passa meses, passa alguns anos, às vezes você continua chorando. Meu querido, e às vezes existe uma pergunta dentro de você: mas até quando, Deus? Até quando essa coisa vai acontecer? Até quando vou esperar a minha bênção? Até quando eu virei a manifestação da tua glória? É porque às vezes, meu querido, não é momento de você ficar aos pés da cruz chorando, porque ele já não está mais morto ali. Entenda uma coisa: ele morreu ali para ir no inferno no meu lugar. Ele morreu ali para tirar o escrito de dívida que havia contra a minha alma nas regiões celestes. Ele morreu ali para dizer à minha vida que eu não tenho mais como, ter medo da morte, ter medo do inferno, ter medo de Satanás, viver preso pelos seus grilhões. Por quê? Porque ele triunfou sobre Satanás, ele pisou sobre a sua cabeça e triunfou sobre ele nas regiões celestiais. Nós somos livres. Nós somos livres. Então, uma coisa, apesar de todas as buscas, a segunda coisa, apesar de todas as coisas que Maria fez, de todas as buscas pela qual ela fez para cuidar do corpo do Cristo morto, ela não teve resultado. Ela correu, ela não ficou parada. Ela não ficou parada no lugar chorando. Ela não ficou parada lá numa casa chorando. Não, ela correu. Ela teve ações. Às vezes nós tomamos isso como ativismo. E às vezes nós queremos suprir alguma coisa dentro de nós que está morto. Nós queremos suprir alguma coisa dentro das nossas vidas que não tem vida. Nós queremos suprir alguma coisa no nosso interior que não corresponde a nada com que a palavra é pregada. É o que? É o ativismo. Eu quero estar na igreja de manhã, de tarde, de noite. Dia 7, o pastor vem aqui 10 horas. Tem gente que vai 7 horas estar aqui da manhã e ainda reclama que os crentes deveriam chegar às 7, não às 10, viu, pastor? Aqui não tem isso, né? Graças a Deus. Graças a Deus aqui não vai ter isso. Porque existem pessoas ativistas. A pessoa está na igreja de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite, ele está ali. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer trabalhar aqui, ele quer se mostrar ali. Não é se mostrar por se mostrar, mas ele está mostrando, ele está tentando fazer alguma coisa, mas dentro dele existe morte. Dentro dele existe morte. Sabe por quê? Ele está buscando com todas as suas forças suprir, trabalhar, mostrar, fazer alguma coisa. Alguém que já não morreu, já não está mais morto, ele está vivo. Ele já conquistou todas as nossas vitórias. Efésios 1:3 diz que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu preciso me apropriar das bênçãos pela qual ele deliberou a minha vida. Terceiro, e apesar de buscar com todo o seu ser, ela não o encontrou como Jesus, mas foi Jesus quem a viu. Ela correu, ela buscou, ela defrontou-se com o homem, achava ela ser este o jardineiro, e ela pergunta com todo o seu amor: se você o levou, diga-me onde você o colocou, para que eu pudesse ter acesso a ele. Aquela situação, por favor, não me deixe enganado. Por favor, eu quero simplesmente cuidar de alguém que eu amo. Por favor, eu quero fazer alguma coisa por alguém que na verdade eu devo a minha vida. Por favor, eu quero na verdade me dispor para fazer alguma coisa a alguém que um dia muito me ajudou.
Mas Jesus já havia perguntado a ela: mulher, por que choras? Por que choras? Por que choras? E ela fala bem claro: se você o tirou daqui, diz-me onde você o colocou, por favor. E Jesus, ele tem sempre uma disposição sobrenatural para encontrar cada um de nós. A palavra fala que ele disse a ela: Maria. No momento em que ele chamou-a pelo nome, a palavra fala que ela o reconheceu. A hora que ele se voltou para ela, ele disse: Maria. Talvez aquela questão: por que você está chorando, mulher? Maria. Naquele instante os seus ouvidos abriram-se, as escamas dos seus olhos caíram, e ela se prostrou. Ele falou: Maria, ainda não subi para o meu Pai. Mas ela clamou aos pés: Mestre, Mestre, Mestre. Ela reconheceu a voz do seu Senhor. Ela reconheceu a voz do seu Senhor. É tudo que nós precisamos ter em nossas vidas. É reconhecimento da voz daquele que nos salvou. É reconhecer a voz daquele que um dia nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aquele que um dia nos tirou das trevas, da escuridão, do pecado, da miséria, de morte, e nos levou para o reino abençoado que a palavra fala. Um dia ele chamou pelo seu nome. Um dia você se deparou com uma voz que falou no interior da tua vida. É o que Paulo fala em Romanos 8. O Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos dele. O Espírito de Deus testifica no teu espírito. O Espírito Santo continua testificando no teu espírito. Mas muitas vezes os nossos ouvidos ainda continuam fechados. Os nossos olhos ainda continuam com escamas. Os nossos ouvidos não estão abertos para ouvir a sua voz. E os nossos olhos fechados para não enxergá-lo. Mas, meu querido, saiba de uma coisa: Ele ainda está à porta. A palavra fala que Ele está à porta e bate. Ele está à porta e Ele bate. Tudo o que você precisa é ouvir a sua voz. Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ele te chama por um nome precioso. Ele te chama por um nome sobrenatural e especial. Isaías 56:5 fala, a palavra fala que dentro dos seus muros, dentro dos seus muros da sua cidade santa, há um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que Ele dará a cada um de nós. O Apocalipse, quando nós entrarmos nos céus, nós receberemos uma pedrinha branca, e lá está escrito este nome. Deus já tem um nome para mim. Deus já tem um nome para você. Deus tem um nome para cada um de nós hoje. E a palavra fala que este nome é melhor do que filhos e filhas. Um dia Jesus se voltou para aquela mulher e disse: Maria. A sua voz penetrou os seus ouvidos, seus tímpanos, e ela o reconheceu. Que voz você está ouvindo hoje? Quais são as muitas vozes que às vezes estão em nossos ouvidos? A voz da religiosidade? A voz dos questionamentos? A voz de homens apenas? Ou a voz de Jesus? A quem é que você serve? Quem é que nós estamos servindo? A quem nós estamos servindo? Ao homem ou a Deus? Qual tem sido o meu papel dentro da igreja de Cristo? Parado para chorar? Parado para questionar? Ou atento para ouvir a voz do Espírito Santo? Como é que nós temos nos portado aqui, como a palavra fala, que quando nós chegamos a um lugar desse, nós precisamos ter salmos, hinos, cânticos espirituais, palavras proféticas, palavras de entendimento e sabedoria. Como é que nós temos chegado a este lugar? Como é que nós temos nos portado dentro do nosso lar, no nosso trabalho, no nosso quarto, com a nossa esposa, com os nossos filhos? Que tipo de relacionamento nós temos vivido
com o corpo de Cristo. Que lugar é que você está parado hoje? Aos pés do Calvário, chorando? Você está de frente de um túmulo, clamando? Ou você está pronto para ouvir a voz do Senhor te chamando? Ouvir a voz do Senhor Jesus por te chamar. Saiba de uma coisa: Ele quer ter comunhão conosco. Ele nos ama. E tudo o que Ele quer é poder falar aos nossos corações os seus anseios, os seus desejos. Tudo o que Ele quer, na verdade, é colocar dentro de cada um de nós aquilo pela qual Ele designou a nós como igreja de Cristo. Ele quer trazer a sua mensagem ao seu coração. E às vezes, meu querido, você está dentro de casa, presta atenção, às vezes você está ali orando, você está ali clamando ao Senhor, às vezes você está chorando, às vezes você está lendo a Bíblia, às vezes você está simplesmente pensando e a palavra do Senhor vem sobre a tua vida. E nós não entendemos que é o Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes nos achamos muito pequenos para ouvir a voz de um Deus. Quantas vezes eu não vi pessoas falando para mim: pastor, me diga uma coisa, como é que eu posso ouvir Deus? Meu querido, Deus fala com cada um de nós de maneiras diferenciadas. Eu já tive a oportunidade de ouvir audivelmente algumas vezes. Não é sempre não. Algumas vezes eu já ouvi. Outras vezes Ele está aqui no coração falando. Outras vezes vem aqui na minha mente. Sabe? Por quê? Por que eu conheço os pensamentos de Cristo? Porque você conhece a sua palavra. Amém? A voz dele não traz confusão. A voz dele traz alívio. A voz dele traz descanso. A voz dele traz descanso para a tua vida. Deus quer hoje trazer descanso ao teu coração. Existem talvez pessoas aqui que estejam com o coração aflito, com a sua alma angustiada e agoniada. Saiba de uma coisa: Ele quer chamar pelo teu nome. Ele quer chamar-te pelo teu nome e te dizer que Ele te ama. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças. Vamos adorar o Senhor por um tempo. Eu não corro atrás de um Cristo morto mais. Eu não estou mais ao pé da cruz, porque Ele já ressuscitou dentre os mortos. E hoje Ele está à destra de Deus Pai. E Ele intercede pela minha vida, dizendo ao Pai quem eu sou. Existem muitas vezes vozes que tentam roubar a nossa mente, o nosso coração. Existem muitas vezes sentimentos que tentam afligir a nossa vida e nos leva para algo que se torna até depressivo. Existem às vezes sentimentos que nos levam à destruição, pensamentos que às vezes nos levam à impureza, ao pecado. Tudo porque não paramos para ouvir a voz do Senhor Jesus. Meu querido, a voz do Senhor Jesus, ela é muito macia, ela é muito mansa. Um dia houve um homem de Deus, Elias, que havia feito uma obra. Ele havia destronado os altares de Baal. Ele havia matado 450 profetas de Baal e 400 Baalim, 850 homens num dia. Aquele homem fugiu com medo da voz de uma mulher. E ele parou dentro de uma caverna. E um dia Deus perguntou a ele como é que ele ouvira a sua voz. E ele começou a entender: havia passado a tempestade, ele não tinha encontrado o Senhor. Havia passado os muitos ventos, ele não ouvira o Senhor. Havia tremor de terra, mas ele ainda não ouvira o Senhor. E no final da tarde passou uma brisa. E ali Deus estava. E ali Deus o orientou. E ali Deus o capacitou. E ali Deus foi provedor para a vida daquele homem, Elias. Falou para ele: você vai ficar aqui e eu vou te mandar carne todo dia. Você vai comer porque eu vou prover para você. Tudo que nós precisamos hoje é tirar
tirar aquele espírito de religiosidade de sobre as nossas vidas e entender que quem fala a igreja de Cristo é Jesus. Quem fala a igreja de Cristo é Jesus. Quem fala a igreja de Cristo é a palavra do Deus Todo-Poderoso, e Ele não divide a sua glória com ninguém, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele ama cada um de nós aqui, Ele ama cada um individualmente, cada um. Ele entende os seus problemas, Ele entende as suas emoções, Ele entende o seu coração, Ele entende as suas dificuldades, e Ele quer ser supridor da tua vida. Aleluia. Ele quer ser supridor da tua vida. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. Oh, rebachere bacature cantororiandere baralaclaias. Rebachere baracature cantororiandere baralaclaias. Aleluia. Fecha os teus olhos. Comece a clamar ao Senhor. Comece a dizer a Ele quão grande Ele é, quão importante Ele é. Aleluia, Senhor das nossas vidas. Aleluia. O rebachere baracature cantoriandere baralaclai. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Um dia, Ele chamou pelo nome de uma mulher, Maria. Um dia, ela reconheceu a voz do seu Senhor. Um dia, ela reconheceu a voz do seu Senhor. Um dia, ela reconheceu a voz do seu Senhor. Aí você fala, mas ela já era uma pessoa convertida, ela já estava ali liberta. Ela recebeu o chamado, o convencimento do Espírito Santo. E os demônios que possuíam aquela vida também tinham ouvido a voz do Senhor e tiveram que deixá-la. E tiveram que abandonar a vida daquela mulher. Agora ela é uma serva do Senhor. Mas agora era o momento sozinho dela. Era o momento de angústia dela. Era um momento de aflição. E Deus quer ouvir o seu clamor hoje. Talvez você está parado no lugar onde a morte tentou semear alguma coisa contra a tua vida. Você ainda está chorando. E o Senhor está dizendo para você, filho, olha para mim. Olha para mim. Eu quero chamar-te pelo teu nome. Olha para mim. Eu quero te chamar pelo nome. E te dizer quão importante você é. Amém? Vamos orar ao Senhor agora. Nós ainda temos alguns minutinhos até 8 horas. Eu quero dar a oportunidade para você que sentiu que Deus falou contigo essa noite e queira vir aqui à frente para receber a oração do pastor Samir, a imposição de mãos, uma liberação de Deus. Você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente. Está escrito o seguinte: ouvirás uma voz por detrás de ti dizendo, esse é o caminho, por ele seguir. Muitas vezes, como o pastor falou, nós estamos desorientados, estamos sofrendo tribulações e não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Certo homem de Deus disse a uma ocasião que Deus nas nossas alegrias Ele brada, nas nossas festas Ele grita, mas no momento das nossas tribulações Ele sussurra em nossos ouvidos. E muitas vezes, por estarmos envolvidos pelas tribulações, não conseguimos ouvi-lo, mas Ele está falando. Nas nossas aflições e tribulações Ele sussurra. Sussurro é uma fala bem baixinha no pé do ouvido. Tem um cântico que diz, manso e suave, Jesus convidando, vem já, ó alma cansada, vem já. O que fiz por ti,
tudo que sofri na cruz foi para te salvar. Você que precisa receber, você que recebeu essa palavra e entende que o Espírito Santo falou com você, que você precisa começar a discernir a voz de Deus, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Eu só não venho na frente porque eu já estou na frente. Eu e o pastor Samir já estamos na frente, porque todos os dias nós temos clamado a Deus: Deus, fale conosco, Deus, fale conosco, precisamos ouvir a tua voz. Oh, feche seus olhos. A igreja ajuda esses irmãos que estão aqui à frente. Ajude esses irmãos, igreja, ajude esses irmãos. Nós vamos orar, ajude esses irmãos. Pai, ouvimos a tua voz essa noite, Senhor, através da tua palavra. Os teus filhinhos, as tuas filhinhas estão aqui. Ó Deus, ouviram a tua voz. Eles querem aprender a ouvir a tua voz, mansa e suave, como foi para Elias. Nas nossas tribulações, a tua voz é um sussurro em nossos ouvidos. Pai, os teus filhos, as tuas filhas estão aqui, Senhor, e almejam ouvir a tua voz, ouvir o comando do Senhor, aquela voz por detrás de nós, dizendo: esse é o caminho, por ele seguir. Pai querido, que os teus servos, as tuas filhas, os teus filhos aqui esta noite, possam ouvir a tua voz por detrás deles, dizendo: olha, esse é o caminho, por ele andar e por ele seguir. Oh, manso e suave, Jesus está te convidando, vem já, vem alma cansada, vem já. Vem, às vezes você está com a tua alma cansada, sobrecarregada, oprimida. O Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomar o meu jugo sobre vós que é suave, o meu fardo que é leve, disse o Senhor. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pai, aqui estão as suas filhas, os seus filhos.